Não é errado no debate religioso deixar transparecer, ou no imaginário das pessoas, sendo mais direto aqui, que o atual presidente da República, que inclusive é católico, mas nessa ideia dos pastores, há uma projeção até 2050, a maioria da população brasileira será evangélica. Não é um equívoco imaginar que aqueles que estão no seu campo político, por exemplo, e aí, obviamente, no seu próprio campo político, o líder maior é o ministro, é o senhor. Não tem uma relação mais próxima com os pastores, e aí parece que, com o meio evangélico, me perdoe, e aí parece que o presidente Bolsonaro, esse sim é cristão, esse sim é evangélico, crente, é um pastor. Quando, por exemplo, se a gente for para o Ceará, o seu histórico político, que é absolutamente vencedor, dá para entender rapidamente que o seu diálogo foi com todas as correntes, inclusive religiosas. Mas não há um vácuo aí aberto para o bolsonarismo se santificar? Olha, Alex, eu acho que você está dizendo uma coisa muito importante para os homens públicos brasileiros entenderem esse novo Brasil, né? Esse novo país que está vindo aí da favela, em que eu conheço bastante bem, e ai do nosso povo se não fossem as igrejas evangélicas. Diga a você com muito testemunho, a Igreja Católica tem o seu papel, mas modernamente os pastores que estão na periferia de Fortaleza cumprem um papel, por exemplo, de ajudar o poder público, conosco aqui, a recuperar jovens da droga, que ninguém sabe fazer. Diga a você, porque eu trabalho, entendeu? Aqui nós temos essa relação, todos eles, nós temos um profundo respeito e nós nunca invadimos a autonomia do pastor, das denominações todas, para cobrar alinhamento eleitoral, porque isso não tem cabimento. Percebe? A gente tem fóruns, eu me lembro muito bem, teve uma confusão aqui, só para dar um exemplo prático, teve uma confusão aqui, porque a secretaria encarregada dos costumes, aí dos hábitos da cidade, estava multando templos por causa de decibéis. Então a regra da cidade é que só podia ter X decibéis, e os pastores, em algum momento ali, no momento mais eloquente, estavam passando disso. E os burocratas não compreendem as coisas, entravam lá, tomavam serviço de som, multavam, e eles não conseguiam conversar. Eu estava viajando e tal, eles me procuraram a mim, que não tinha mais poder nenhum, procuraram a mim para dizer, olha, isso não é, mas disse, esse assunto agora é meu, porque vocês têm toda a razão. Qual é o limite de decibéis que vocês precisam? Vamos fazer aqui um acordo. E foi uma beleza. Todas as denominações. Tem festas aqui com milhões de pessoas. Exato. E a gente é convidado, eles convidam todos. A gente cultiva isso, eles convidam todos. Nós vamos lá fazer uma oração juntos, pedimos a Deus o inverno, que é o que nós precisamos aqui, que tendo um bom inverno, o resto a gente mais ou menos sabe fazer. E esse é o nosso hábito aqui, sabe? Introduzir a coisa do ódio, da intolerância religiosa com o partidarismo, isso é um atraso grave que o Bolsonaro faz, de novo, por orientação estrangeira. Isso é orientação estrangeira, esse Steve Bannon, né, que está fazendo, e isso cria um problema de confiabilidade, porque imagina, o nosso povo, o último refúgio é o apelo a Deus. E agora, para ele fazer uma oração, ele vai ter que ter um ferro no queixo de votar em mim ou no outro, não tem cabimento isso. Ok, respondido um tema importante também, porque nessa leva aí são milhões de votos que de repente trafegam para um lado ou para o outro lado e meio que sem uma base política, sem saber em quem está se votando. Política, Alex, sim, desculpe, a política tem que responder ao povo emprego, salário, aposentadoria, saúde que funcione, educação que dê ao filho do trabalhador uma chance na vida e não ter lama nem podridão na porta do cidadão e uma moradia decente. Isso é coisa do ser humano. Então, nós temos que discutir isso. E não pode ficar com arrogância de dizer, olha, eu orei a Deus e Deus mandou votar no Beltrano, no Ciclano. Isso não tem cabimento. O Eduardo Carpenter diz que é pastor evangélico e seu eleitor desde sempre, mas que boa parte dos evangélicos progressistas votaram no PT. Ele pergunta como viabilizar um diálogo sem fisiologismo e convença esses eleitores a votarem em você em 2022. Olha, eu escolhi um caminho... Ciro, para pegar aí o gancho da pergunta que é interessante, eu lembro que
como você, o Lula perdeu 3 eleições presidenciais até chegar a... Não, perdeu 3 como candidato até ganhar em 2002. E para ganhar, ele teve que se repaginar. Criou um personagem chamado Lulinha Paz e Amor, fez concessões ao mercado, se comprometeu em dar seguimento às políticas econômicas às quais ele tinha sido contra anteriormente. Você vai para a 4ª eleição, provavelmente daqui a 2 anos. Você pensa também em se repaginar? O que tem de estratégia aí para o Ciro Gomes finalmente convencer a população de que ele é um candidato para governar o país? Eu não estou disposto a vender a alma para ser presidente do Brasil. Sabe, eu quero ir para fazer história. Eu terminei a prefeitura de Fortaleza precocemente como prefeito de capital melhor avaliado do Brasil. Terminei o governo do Ceará como governador melhor avaliado do Brasil. E o bom é sair popular, não é entrar popular. Veja o que está acontecendo. De novo, eu vou para aquela análise fria que o livro faz. Se você olhar, quando quebra a economia nos anos 80, de lá para cá, todos os regimes se desmoralizaram. Os militares, a ditadura caiu, acabou-se, foi por causa da crise dos anos 80. Que veio com inflação, que veio com desemprego, que veio com não sei o que e tal. E aí desmoralizou-se o regime militar, o Tancredo Neves vem. O Sarney se desmoraliza na superinflação. Dá passagem ao Collor, que é impedido, que veio com o neoliberalismo tosco. Dá passagem ao Fernando Henrique, que veio com o neoliberalismo elegante, se desmoraliza, o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional no Brasil. PC, eu ganhei a eleição do Alckmin em São Paulo. Eu, Ciro Gomes, com a minha modestas 37 segundos na televisão, sozinho, com o vice do meu próprio partido, porque o Lula me isolou no processo eleitoral, não estou me queixando, guerra é guerra, só não venha depois me pedir para ser amiguinho, porque amiguinho não faz isso com o outro, né? Nós vamos desce pro play, brinca junto, então não pode fazer essas maldades com o amiguinho e querer que o amiguinho não pise no pé e nem se queixe. Eu não vou me queixar, mas eu sei jogar o jogo. Então, repare, se desmoralizou o Fernando Henrique, nunca mais ganhou o PSDB uma eleição nacional. Na sequência entra o Lula. Olha no que deu. Só eles que estão tão absurdamente fanatizados que não viram. O Lula foi preso, condenado em 2ª e 3ª instância e a Dilma perdeu o mandato. A Dilma tinha 6% de aprovação quando o Congresso Nacional derrubou. Se a gente não perceber que tem um problema aí, o que adianta eu beijar a cruz, prometer o que eles mesmo prometeram, ir lá e sair também desmoralizado? Eu não tenho natureza para isso. Eu vou propor uma saída. Está aqui que eu acabei de dizer. Vocês acham que o povo rico quer saber de mim? Não quer saber de mim, porque eu vou cobrar os impostos. Isso é concreto. Essa mamata de banco, se eu for presidente, vai acabar. Eles querem ver o Satanás e não querem me ver. Ok. Então vamos lá. Se o povo brasileiro quiser, eu estou na área, pedindo a bola. Né? Para ficar na nossa crônica esportiva, que o PC é editor político, é polivalente, mas nós gostamos mesmo é do futebolzinho. Eu estou na área, pedindo a bola. Passa que eu chuto.